Bom dia para vocês. Hoje a gente retoma então a síntese do yoga, o capítulo 5, os instrumentos do espírito. Eu vou compartilhar o PowerPoint aqui. Esse é o 7º encontro da síntese, então, mas é o capítulo 5. A gente viu atrás que Sri Aurobindo considera o ser humano muito mais um espírito numa mente do que um espírito num corpo. Nesse capítulo, ele vai abordar, então, como ele vê as partes do corpo e mente. Vai detalhar a visão dele da subdivisão do que a gente chama de mente e corpo. É ainda um capítulo preparatório. No capítulo 6 é que ele começa a estabelecer, a colocar as diretrizes do yoga integral. Esse ainda é um capítulo, digamos assim, preparatório, de compreensão, de fornecimento de alguns elementos para facilitar o trabalho depois do yoga propriamente dito. O yoga integral é chamado por ele de yoga da autoperfeição. Então ele diz, se deve haver uma perfeição ativa de nosso ser, quer dizer, uma perfeição na ação, a primeira necessidade é essa purificação do modo de funcionar dos instrumentos, que hoje, agora, a gente usa esses instrumentos, mas faz uma música dissonante. Porque o espírito, o si, a realidade divina no ser humano, já é puro, não tem necessidade de purificação. Mas é manifesto, age através dos instrumentos. Os defeitos dos instrumentos não afetam a pureza desse si. Esses tropeções da mente, esses equívocos da mente, do coração, o coração aqui é o ser emocional, e do corpo, não afetam a pureza do si. E aí ele cita uma frase dos Upanishads, né? Assim como o sol não é tocado ou manchado pelos defeitos do olho que vê. E aí, os instrumentos do espírito são a mente, o coração, aqui entendido como o ser emocional, alma vital de desejo, que é o ser vital, tomado pelo desejo, a vida no corpo. Aqui, ele ainda faz uma distinção do vital no corpo e o vital na mente, como vocês vão ver daqui a pouco. Ele como que coloca o vital em duas instâncias, em dois aspectos. E aí que está a impureza. Esses instrumentos, eles devem ser retificados se o espírito quer manifestar uma ação perfeita na matéria. Não maculada como agora, por concessões maiores ou menores aos prazeres tortuosos da natureza inferior. Ele não detalha o que seriam esses prazeres tortuosos, mas no decorrer do capítulo, vocês vão ver, tem a ver com essa alma de desejo, com esse vital tomado pelo desejo. E esses instrumentos, a mente, o coração, o ser emocional, a vida e o corpo, devem cumprir aqui na matéria as obras do divino. Eles devem continuar atuando da maneira que está atuando, fazendo tudo o que eles fazem hoje, mas fazendo ainda mais. Mas cumpri-las divinamente, o que não acontece agora, por causa da impureza, da distorção que os instrumentos trazem, a ação desse si puro, que é para sempre puro, que não necessita de purificação. Mas quando vai atuar na matéria, essa ação pura é distorcida pela impureza dos instrumentos.
E isso é o primeiro problema que surge, que aparece para todo aquele que busca essa perfeição. Todo aquele que abraça essa ideia do yoga integral, o yoga da autoperfeição, uma vida divina na matéria, vai encontrar esse problema. E o objetivo no yoga integral não é uma pureza negativa, proibitiva, passiva ou quietista. Quer dizer, não é uma pureza de você se retirar da vida da matéria, mas uma pureza positiva, afirmativa e ativa. É um ser que atua na matéria de forma mais afinada ou totalmente afinada no final com a pureza do espírito. E coloca que esse quietismo divino vai descobrir a eternidade imaculada do espírito. Então, não é que não seja, mas o dinamismo divino acrescenta uma ação correta, uma ação exata, uma ação pura, uma ação sem desvio da alma, da mente e do corpo. Então, como a gente já viu várias vezes, em vários textos de Sri Aurobindo, a proposta dele não é uma retirada da vida na matéria, mas um aperfeiçoamento da vida como a gente vive, aperfeiçoadamente. Aqui nessa apresentação, eu escolhi trechos de parágrafos. A gente não está lendo, não está vendo o capítulo inteiro, com tudo que está ali. Não teria o tempo para isso. Então, só reforçando, são trechos de parágrafos. Aqui, ele coloca que como é o ser aperfeiçoado? Como seria esse ser que conseguiu purificar os instrumentos? Ele não vai ser feito de certos hábitos predominantes. Quer dizer, não existe um modelo fixo para esse si. Na verdade, ele vai ser, na essência, esse ser espiritual com uma vontade espiritual, com um instrumento puro, purificado, e no máximo vai ter um certo temperamento particular, livre e flexível para a ação. O que é isso? Não existe um modelo, não existe um padrão, quer dizer, não vai haver, na visão dele, uma uniformidade de ser. Todo mundo vai ser assim. Vai ter, no máximo, algum temperamento particular que a gente pode imaginar, por exemplo, como a calma, que é uma calma e quietude, que é uma tônica no pensamento de Sri Aurobindo, né? Essa ação calma e quieta, mas que não existe um modelo, uma formação de personalidade tal que você tem que se mirar naquilo e ser igual àquilo. É a diversidade na unidade ou a unidade na diversidade. É essa vontade espiritual se manifestando por um instrumento purificado é que vai dar o caráter de ação de cada um. Livre e flexível para ação. Essa vida na matéria, a ação desse ser na matéria, é um fluxo direto do divino, das fontes eternas, e não alguma forma talhada conforme um feitio humano temporário. Quer dizer, a gente não deve criar um modelo de ser perfeito e achar que aquilo é o ser perfeito. Isso é uma criação da mente. Esse ser aperfeiçoado vai acontecer diferentemente para cada um, com algumas características similares, né? Como eu posso imaginar essa quietude, essa calma na ação, que também é uma tônica no pensamento de Sri Aurobindo. E ele ainda acrescenta, a perfeição não vai ser uma pureza sátrica, luminosa, quietística, mas alguma coisa acima disso. Quer dizer, uma perfeição de conhecimento espiritual, uma perfeição de poder espiritual, de deleite espiritual, de unidade e de harmonia na unidade. Em algum outro momento, ele fala que não é um equilíbrio dos gunas, mas uma superioridade aos gunas. A gente já viu isso em algum outro capítulo. Quer dizer, o tamas, que é considerado inércia, a lerdeza, que é tomado como um aspecto ruim, aqui vai se tornar a paz sólida,
O Rajas, uma ação correta do espírito. E Sattva, a própria luz do ser divino, não apenas uma pureza sáttvica. E aí, a perfeição externa das obras desse ser purificado vão ser livre, vão tomar livremente uma forma que é a autoexpressão desse ser, dessa transcendência e universalidade interiores. Então, nesse trecho, ele quebra essa questão de modelos prontos. Então, você tem que se mirar naquele modelo e ser igual àquilo. Não, você vai ser aquilo que o divino traz para você. Mas, para que isso aconteça de uma forma perfeita, uma perfeição perfeita, é necessário que o Siddha, o ser aperfeiçoado, né, dessa perfeição integral proposta na Yoga Integral, tem que se tornar consciente em si mesmo esse poder do espírito ou da supramente. Supramente aqui entendido como um princípio que está acima da mente ainda. Esse princípio hoje é supraconsciente para a nossa mentalidade. A gente não percebe conscientemente. Mas também, em alguns outros momentos, ele fala que sempre isso está atuando. Sempre isso está, como que emitindo raios para dentro da nossa mentalidade, para nossa, até no ser físico. Ainda coloca que no animal, o supraconsciente se manifesta como instinto. No ser humano, ele se manifesta como intuições. Mas ele está aí sempre. Só que ele não é consciente e ele ainda não está atuando de uma maneira plena na espécie humana, mas está aí desde sempre. Agora, esse poder da supramente, desse princípio que está acima da mente, não vai poder operar no ser humano, no si, nos instrumentos, enquanto o ser mental, vital e físico, do modo como ele é hoje, não for liberado do seu modo de funcionar inferior. Quer dizer, essa é a primeira necessidade na visão do yoga integral, essa purificação dos instrumentos inferiores, mente, vida e corpo. Eu já adianto para vocês, o próximo capítulo ele vai abordar exatamente o que é essa purificação, os próximos 2 capítulos, na verdade, o capítulo 6 e o 7. Ele vai abordar essa questão da purificação. E aí, aqui esses 3 pontinhos é que eu pulei um bom pedaço, tá? Essa purificação, ela não deve ser entendida como uma seleção de certos movimentos exteriores. Seleção na ação, a regulação desses movimentos e uma restrição a outros. Quer dizer, nem a liberação de alguns traços de caráter ou capacidades mentais e morais particulares. Quer dizer, não existe aqui um modelo onde você vai trabalhar ações, vai trabalhar o como você age no mundo. E aqui ele já complementa. Essas coisas são sinais secundários do nosso ser. E não são poderes essenciais, não são as forças primeiras. Então, para que a gente identifique o que é que gera esses movimentos incorretos, vamos dizer assim, a gente tem que entender um pouco essa visão psicológica do nosso próprio ser. E é isso que ele vai abordar nesse capítulo. Esse é o sentido desse capítulo. Quer dizer, essa visão psicológica mais ampla de como nós somos os instrumentos, particularmente a mente. Como a mente funciona. A gente deve distinguir como essas partes formadas do nosso ser, como elas são, buscar esse defeito original da impureza ou de uma ação falsa, corrigir isso e a manifestação vai se retificar naturalmente. Quer dizer, não é uma medicação de sintomas, não é você colocar regras exteriores, ó, isso pode, isso não pode, você deve fazer isso, não deve fazer aquilo, ou isso apenas de uma maneira secundária, quer dizer, como uma ajuda menor.
mas encontrar a raiz da impureza, entrar fundo na psicologia e buscar onde é que está a origem dessa ação errada, onde é que está a origem desse traço de caráter distorcido, esses movimentos exteriores não afinados com esse conceito de pureza. Embora, de maneira secundária ou como ajuda menor, isso possa ser feito. Essa regulação exterior da ação. Mas aqui ele busca a essência da ação, o porquê que isso acontece. Daí, ele já traz a visão de que a raiz de toda essa confusão, ela está em duas formas de impureza. A primeira é esse defeito que veio de nossa evolução passada, que é a natureza de uma ignorância separativa. A gente acredita que somos seres separados de tudo. Nós somos um ser aqui que não é uno com o todo. Esse é um primeiro ponto. Isso aí é o resultado de uma forma falsa, radicalmente falsa e ignorante, que foi dada à ação particular de cada parte do nosso ser instrumental. Parte do nosso ser instrumental, corpo vital e a mente. Ele vai abordar nesse capítulo mais detalhadamente a questão da mente. Essa ignorância separativa é o resultado da forma falsa e ignorante, radicalmente falsa e ignorante, que foi dada à ação particular de cada parte do nosso ser instrumental. Isso que ele vai abordar no restante desse capítulo, né? E a outra impureza vem do processo da evolução. Quer dizer, a vida emergiu num corpo e depende do corpo. A mente emergiu na vida corporal e depende da vida corporal. O que tem além da mente, supramente, está emergindo na mente, mas se acomoda às condições da mente, não governa a mente. E a própria alma aparece como uma circunstância da vida corporal do ser mental. Quer dizer, é como essa ascensão, o princípio superior dependesse, fosse preso ao princípio inferior. Essa é a segunda questão, as duas impurezas. A gente está preso ao processo evolutivo, onde um princípio anterior, como que domina, comanda, condiciona o princípio superior. Dessa forma, quer dizer, a função correta própria da vida, a força vital, fruição e posse. Fruir e ter a posse. As duas são perfeitamente legítimas. Porque o espírito, com E maiúsculo, né, o divino, criou o mundo para Ananda. Quer dizer, para a fruição e posse do múltiplo pelo um e do um pelo múltiplo. E também do múltiplo pelo múltiplo. Quer dizer, a própria essência da criação é Ananda. O porquê da criação é Ananda. Num outro capítulo, num outro momento, na introdução, ele diz que o divino tinha todo o deleite, tinha tudo, menos um, que é o deleite da multiplicidade, porque era uma única coisa. Então, a existência foi criada para isso, pelo deleite, pela Ananda, do um pelo múltiplo, do múltiplo pelo um e do múltiplo pelo múltiplo. Esse é o próprio sentido da criação, da manifestação. Porém, primeiro tipo de defeito, exemplo do primeiro tipo de problema, essa ignorância separativa que cria o desejo e a cobiça, dá a forma falsa de desejo e cobiça, e corrompe toda essa fruição legítima, fruição e posse legítima, do um pelo múltiplo, do múltiplo pelo um e do múltiplo pelo múltiplo. Essa ignorância separativa impõe os opostos, carência e sofrimento. Quer dizer, o primeiro tipo de defeito que cria o desejo e a cobiça.
Depois, a mente evoluiu da vida. Está como que emaranhado no ser vital. E esse desejo, essa cobiça, também se intrometem e como quase controlam, dominam a ação da vontade e conhecimento mentais. Quer dizer, é o ser vital como dirigindo ou como conduzindo a vontade e o conhecimento mental. Isso é uma experiência fácil, comum de você enxergar, né? O desejo vital, a cobiça e as racionalizações que justificam esse desejo e essa cobiça no ser mental e na vontade. É o princípio inferior como que conduzindo o princípio superior. E aí, a vontade torna-se uma vontade de cobiça, uma força do desejo. Quer dizer, o desejo conduzindo a vontade, manipulando a vontade, em lugar de uma vontade racional, uma vontade, uma força discriminadora de execução inteligente. Isso é uma experiência comum de todos nós, né? Você enxerga isso com muita facilidade no mundo, né? O desejo conduzindo uma vontade racional, as racionalizações para justificar a satisfação do desejo. E aí, isso deforma o julgamento e a razão. A gente raciocina e julga conforme nossos desejos e conforme nossos preconceitos. Não com uma imparcialidade desinteressada de um julgamento claro, retidão de uma razão que busca somente distinguir a verdade e compreender de modo correto o objeto de suas operações. Quer dizer, isso é uma experiência comum nossa. A gente vê isso com muita facilidade, quer dizer, menos facilidade na nossa vida, mais facilidade na vida dos outros, né? O desejo conduzindo a razão, a racionalização de coisas que não são racionais, que vêm do desejo. Aqui ele coloca mente, vida, o ser vital e o corpo. São os três poderes da nossa natureza inferior. Na emergência da matéria, a natureza criou o corpo, um corpo vivo, depois um corpo vivo pensante. Agora, essas coisas não podem ser tomadas em separado completamente, são uma coisa única. A vida é o elo entre o corpo e a mente. Quer dizer, e dá vida, ser vital, dá essas suas características ao corpo e à nossa mentalidade. Quer dizer, a vitalidade, ela como conduz ou molda a ação do corpo e também a ação da nossa mente. O corpo é um corpo vivo. A força de vida está lá, atuando nesse corpo vivo. E determina como esse corpo vivo funciona. Isso é fácil da gente olhar no mundo e perceber, né? Pessoas com um vital mais ativo, uma vida, um corpo mais ativo, pessoas com um corpo mais inerte, e esse ser vital atuando na forma de uma força de desejo ou não. A mente também, esse ser vital entra na mente e nossa mente, uma grande parte dela, é uma mente de vida, uma mente vital, uma mente de sensações físicas, uma mente voltada para sensações físicas. Nas partes superiores da mente, nas funções superiores da mente, é que ela, de maneira geral, é capaz de ir um pouco além do que as operações dessa mentalidade física sujeita à vida. Isso também é uma experiência comum nossa, né? Todo ser humano tem uma mente, todo. Só que você percebe claramente algumas pessoas que têm uma mente voltada para a vitalidade, para o vital e para o corpo. Outras pessoas que têm uma mente menos voltada para essa vitalidade, voltada para princípios mais mentais, racionais. E outras voltadas mais acima ainda. Mas todo ser humano hoje tem uma mente. Grande parte, uma mente de vida, uma mente de sensações físicas.
E aí ele coloca isso nessa ordem ascendente. Primeiro, existe um corpo que é sustentado por essa força de vida física, é um corpo vivo. E aqui ele chama isso de prana físico, uma energia que circula no sistema nervoso, nosso sistema nervoso, e dá essa marca, sua marca, à nossa ação corporal. Quer dizer, tudo é ação característica de um corpo vivo e não de um corpo inerte mecânico. Já aí a gente pode perceber uma diversidade grande, né, de tipos humanos. Aquele onde essa força vital está muito ativa, uma pessoa dinâmica. Aquele onde essa força vital está mais inerte, uma pessoa mais inerte. E aquela pessoa que é aparente calma, que é calma, né, tranquila, mas tem uma força vital assim enorme, mas uma força vital que é conduzida por algum outro princípio superior. Não é essa força vital que conduz as ações dessas pessoas. E aí ele coloca que esse prana, a energia e a fisicalidade juntos é o corpo grosseiro. Não sei pronunciar isso, Stula Sarira. Quer dizer, não é só o corpo físico. O corpo físico é um cadáver. O corpo físico e a energia que anima esse corpo físico é o corpo grosseiro, um corpo vivo. Mas isso é só um instrumento externo, quer dizer, a força nervosa da vida age na forma do corpo mediante os órgãos físicos grosseiros. Quer dizer, esse é o nosso instrumento. Esse instrumento não é um instrumento inerte, ele tem uma força vital, uma força nervosa que se torna o nosso veículo de ação no mundo. Depois, tem um instrumento interior presente nesse corpo físico, Antakarana, eu também não sei pronunciar isso, que é a mentalidade consciente, que está presente nesse corpo físico. Essa mentalidade consciente é classicamente, na psicologia indiana, dividida em 4 partes, né? Chitta, Manas, Buddhi e Ahankara. Chitta é uma consciência mental básica, elementar. Manas é a mente que funciona com base nos sentidos, mente sensorial. Buddhi é a inteligência, é o princípio que recebe todas as informações dessa mente sensorial e essa consciência mental básica e processa isso, a inteligência. E Ahankara, essa ideia de ego, essa ideia do eu, essa ideia que nós temos de eu, mas um eu separado, um eu separativo. Não sei se é Ahankara ou Ahankara. Daí, ele coloca que essa classificação clássica, né, por assim dizer, uma classificação clássica, no modo de ver dele, é um ponto de partida. Mas, para ele aqui, para fins práticos, ele vai trazer mais distinções para esses 4 princípios ou poderes. Quer dizer, essa mentalidade, a mente, Chitta, Manas, Buddhi, é impregnada pela força de vida, pela força vital. E, normalmente, se torna um instrumento da consciência psíquica da vida e da ação psíquica na vida. Quer dizer, a mentalidade, ela se torna um instrumento para a ação da consciência psíquica, psíquica sendo um plano mais alto, e a ação da vida psíquica na vida. Mas cada fibra da mente sensorial e da consciência básica é atravessada pela ação desse prana físico. Quer dizer, é uma mentalidade nervosa, vital ou física. Aqui, eu entendo que ele está dizendo que a nossa mente é uma mente conduzida pela vitalidade. As pessoas, em geral, o princípio
de mente é conduzida pela ação da energia física. Quer dizer, no processo de evolução, que começou com Matita, depois Manas, depois Buddha e depois Ahankara, o princípio inferior como que entra no princípio superior e domina e conduz. Então, grande parte das pessoas, não sei se a maioria, a nossa mentalidade é uma mentalidade nervosa ou vital e física, uma mentalidade conduzida pelos princípios mais anteriores, vamos dizer assim, mais baixos no sentido de precedentes. Aqui eu trago um quadrinho que a gente viu lá atrás, porque assim, a gente conhece o mental, o vital ou o físico. Mas Sri Aurobindo, ele reconhece um mental interior que é puro, um vital interior que também é puro e um físico interior que estão diretamente em contato com esse psíquico, que é o princípio divino manifesto individualmente. Agora, em cada plano desses intermediários, existe um físico vital, um físico preenchido pela vitalidade e um físico psíquico. Um físico onde o psíquico entra e atua. O vital, então, ele reconhece 6 planos. Um vital mais voltado para o físico, um vital inferior, um vital central, um vital emocional, um vital mental, uma mentalidade vital, e um vital psíquico, que recebe mais a influência desses princípios mais altos. E no mental também, o mental usual, ele reconhece 4 planos ou influências. Um mental que é dominado pelo físico, um mental que é dominado ou que recebe forte influência do físico, um mental que recebe uma forte influência do vital, um mental mental e um mental psíquico, que recebe uma forte influência do psíquico. Aqui, voltando aqui. Quer dizer, cada fibra da mente sensorial e consciência básica é atravessada pela ação desse prana físico. Ou seja, grande parte das pessoas tem uma mentalidade nervosa, vital ou física. A mente é conduzida pela vitalidade, é conduzida por esse princípio físico. É esse ponto. É um mental que é como que dominado ou conduzido pelo físico. Um mental que é dominado ou conduzido pelo vital. Um mental mental racional e um mental que é conduzido pelo princípio psíquico mais elevado. E aqui, mesmo Buddhi e o ego são dominados pelo prana psíquico, quer dizer, pela energia vital. Embora eles tenham capacidade de elevar a mente para além dessa sujeição de psicologia vital, nervosa e física. O ser humano comum, vamos dizer assim, é dominado pelo vital, pela energia, pela força vital, pela consciência vital, pela consciência nervosa e física. É um ser voltado para o corpo. E, mesmo que essa compreensão, Buddhi e ego, dominados pelo psíquico, pela energia psíquica, tem capacidade de elevar a mente para além dessa submissão, sujeição, essa psicologia nervosa e física. Quer dizer, essa combinação cria essa alma de desejo sensorial, que ele chama de alma de desejo sensorial, que é a busca pelas sensações, pelos sentidos. É o princípio inferior dominando o princípio superior, que é o principal obstáculo para uma perfeição humana superior. E ainda mais para uma perfeição divina ainda maior. É o domínio que o princípio anterior, aqui considerado inferior, tem sobre o princípio superior, que é posterior, uma emergência posterior na evolução. E assim, acima da nossa mentalidade consciente atual,
existe alguma coisa além, que ele chama de supramente, no sentido de que está acima da mente. É um princípio que ainda não está perfeitamente manifesto. Uma mente, supramente, alguma coisa que está acima da mente, mas ainda é secreto. E é aqui, nesse princípio, que é o meio verdadeiro para se alcançar essa perfeição divina em sua sede natural. Quer dizer, é na supramente que isso pode acontecer. Enquanto a gente ainda estiver nesse princípio de mente, seja lá qual for, mente a mesma mais elevada, psiquicizada, essa perfeição divina, ela vai acontecer só no plano da supramente. Quer dizer, isso traz para mim, pelo menos, uma humildade muito grande, né? Que por mais que você seja isso ou aquilo, você não está nessa perfeição ainda final, total. Você ainda está num plano inferior de mente, que seja uma mente psíquica, psiquicizada. Mas é só nesse princípio dessa supramente, hoje ainda secreta em nós, é que existe um meio verdadeiro para essa perfeição. Daí, recordando aqueles 4 planos, né? Chitta é o primeiro plano. Esse primeiro plano é uma consciência de base, que é subconsciente, em grande parte. A ação dessa Chitta, ela tem a parte subconsciente que não é perceptível, não visível, e uma parte que é mais perceptível, visível. E tem 2 tipos de ação. Uma ação passiva, que só recebe os sinais exteriores, e uma outra ativa que responde a esses sinais exteriores. Então, Chitta, consciência base, primeiro princípio de consciência manifesto na matéria. Quer dizer, enquanto um poder passivo desse Chitta, esse princípio recebe todos os impactos por meio dos sentidos, mesmo aqueles que a mente não percebe, ou aqueles que percebem, mas não dá atenção. Por exemplo, agora a gente está prestando atenção em alguma coisa, eu falando, e tem coisas acontecendo à volta de vocês, e de mim também. A gente está atento a alguma coisa, mas todos os estímulos sensoriais estão sendo gravados e estão sendo incorporados de alguma forma no cérebro, na memória. Essa Chitta que registra todos esses impactos, mesmo aqueles que a mente não está atenta, não percebe. Ou aqueles que percebem, como o barulho do computador aqui, mas eu não estou dando atenção a ele. Isso fica tudo armazenado numa reserva de memória passiva subconsciente. Tudo que os sentidos recebem, mesmo que a gente perceba ou não, conscientemente ou inconscientemente, ficam registrados nessa memória. A mente, enquanto memória ativa, pode ir lá e resgatar alguma coisa disso. Agora, de maneira geral, nossa mente só consegue tirar dessa reserva aquilo que observou e compreendeu claramente no momento. De maneira mais fácil, o que observou ou compreendeu cuidadosamente. De maneira menos fácil, o que observou com negligência ou compreendeu mal. Esse é o drama de todo estudante, né? Você ouve a aula, em princípio, tudo que você ouviu na aula está registrado no seu subconsciente. Mas na hora de você responder, de você resgatar isso, só aquilo que você compreendeu cuidadosamente é que emerge. Mas, em princípio, tudo que chegou para você pelos seus sentidos está, de alguma forma, registrado na sua mente, na sua consciência, no seu subconsciente. Daí, tem alguns experimentos de hipnose que conseguem resgatar isso. Então, isso é comprovado pela hipnose. Agora, a consciência, ela só consegue fazer subir até a mente ativa, a mente que está aqui funcionando, e para um uso prático,
Só consegue não. A consciência tem o poder de fazer subir até a mente ativa e para ser usada, mesmo o que essa mente não observou conscientemente de modo algum. Quer dizer, tudo que você sentiu, que chegou aos seus sentidos, está gravado de alguma forma no seu cérebro e a mente tem poder de resgatar isso. Isso seria, assim, o paraíso de todo estudante, né? Só ouvir a aula, pronto, você já consegue recuperar tudo. Mesmo aquilo que você não prestou atenção. Então, tem o ruído do computador aqui, que eu não estou prestando atenção, às vezes eu escuto, às vezes eu não escuto. Mas isso fica gravado permanentemente nessa memória. Ou mesmo experienciado de maneira consciente. Quer dizer, tudo que é recebido por qualquer órgão dos sentidos fica gravado, de alguma maneira, na nossa memória, só que a gente não tem o poder de resgatar isso. Alguns experimentos de hipnose conseguem resgatar isso. Mas hipnose, Sri Aurobindo, em algum momento, ele fala isso. É um acesso não natural a esses recantos da mente, vamos dizer assim. E aí, às vezes, quando essa mente, quando esse subconsciente é golpeado do exterior, por impactos do mundo, ou essa mente é impelida por poderes do ser interior subjetivo, isso traz à superfície algumas atividades habituais cujo molde foi determinado por nossa evolução. Quer dizer, a gente tem um processo de evolução. Quando a gente se defronta com algumas situações, a gente tem respostas quase que automáticas a esse tipo de impacto. Por exemplo, uma forma mais comum, mais próxima da gente, é a mente emocional. E ele chama aqui de coração por comodidade, a mente emocional do coração. É uma experiência muito comum e assim é quase convencional. Alguém te xinga de alguma coisa, você responde com uma resposta, mesmo que aquelas palavras não tenham o menor sentido para você. Chama disso, daquilo, você não é isso, aquilo, mas você tem um hábito de resposta, de responder daquela maneira para aquela situação. E aí ele fala das emoções. Quer dizer, emoções são um exemplo disso. Ondas de reação e resposta que surgem dessa tita, dessa consciência básica. Quer dizer, são coisas assim aprendidas automatizadas. Essas respostas são em grande parte reguladas ou criadas por um hábito e por uma memória emotiva. Quer dizer, um hábito, alguma coisa aprendida, e essa memória emotiva que cria uma resposta automatizada a impactos do mundo. Quer dizer, não são necessariamente obrigações. Aí vem a questão das racionalizações. Se você parar e analisar racionalmente um xingamento, por exemplo, aquele xingamento não cabe em você. Então, uma resposta àquilo pode ser diferente. Quer dizer, essas respostas, elas não são obrigatórias. Não há lei obrigatória que o nosso ser emocional deva se submeter. Quer dizer, a questão de você estar consciente na situação e não responder emocionalmente a esses impactos. Essas respostas são aprendidas quase, condicionadas. Nosso ser emocional não tem que responder da forma convencional. Aí ele amplia um pouco essa questão, quer dizer, não somos obrigados a responder com dor a certos impactos na mente. Quer dizer, alguma agressão verbal que te traz algum sofrimento. Você não é obrigado a responder com isso. Nem com cólera, ou raiva, ou antipatia, e nem mesmo com simpatia e amor. Isso são como que hábitos da mente. Hábitos criados por nossa experiência passada, por nosso aprendizado passado. Isso não é uma necessidade, isso não é, assim, obrigatório.
Tudo isso são hábitos de nossa mentalidade afetiva. E esses hábitos, eles podem ser mudados pela vontade consciente do espírito. Então, a gente é criado, educado e aprende na vida em sociedade a ter essas respostas. Alguém fala alguma coisa, você responde de acordo com aquilo que você aprendeu. Quer dizer, isso não é uma necessidade, é apenas um hábito. Se você parar e pensar, poxa, mas eu não sou isso. E você tem o hábito de responder a uma energia agressiva com uma outra energia agressiva. Quer dizer, você não precisa. Você pode simplesmente não responder ou responder de uma outra forma. Quer dizer, e esses hábitos de resposta de nossa mentalidade afetiva podem ser impedidos. Quer dizer, a gente pode se elevar por completo a qualquer sujeição, submissão ao pesar, à cólera, raiva e dualidade de simpatia, antipatia. É como se isso fosse um hábito aprendido. Mesmo que seja alguma coisa natural, não aprendida, isso pode ser superado. Quer dizer, você não ter pesar numa situação que traria pesar numa outra circunstância. Ou ficar enraivecido em uma situação, ou colérico, ou essa questão de antipatia e simpatia. Isso são hábitos de resposta que em grande parte foram aprendidos. Você pode se elevar acima disso. Coloca aqui, aí pulando um pedaço. A alma emocional verdadeira, quer dizer, o psíquico real em nós, o princípio psíquico, aquele mais profundo, não é uma alma de desejo, mas uma alma de amor puro e de deleite. E é nesse princípio psíquico que é a proposta de você buscar e se fixar nele, não no ser emocional, que é uma formação mais exterior, mais anterior, vamos dizer assim, no processo da evolução. Agora, esse princípio psíquico, essa alma verdadeira de puro amor e deleite, como todo o restante do nosso ser verdadeiro mais profundo, só vai emergir naturalmente quando essa deformação criada pela vida de desejo for removida da superfície e deixar de ser a ação característica de nosso ser. Quer dizer, a gente só vai conseguir exteriorizar, viver nesse psíquico, quando toda essa deformação criada pela vida de desejo deixar de existir na superfície, senão o psíquico não consegue aflorar. Essa ação da vida de desejo deixar de ser essa ação característica de nosso ser como é hoje. Isso é uma parte necessária de nossa purificação, libertação e perfeição. Quer dizer, aqui aparece os 3 elementos do yoga integral, os 3 etapas, os três degraus, mas que ao mesmo tempo ele fala que não precisa ser degrau, assim, ele ser alcançado de uma forma sucessiva, mas pode ser trabalhado de uma forma simultânea. Isso que ele começa a trabalhar no próximo capítulo, né? A questão da purificação. Purificação, libertação e perfeição são os 3 elementos do yoga integral. Nessa ordem, mas não precisa terminar a purificação para começar a libertação e depois a perfeição. Podem ser trabalhados de uma forma sucessiva, mas a perfeição do elemento mais alto só pode acontecer quando houver uma certa perfeição do primeiro. Então, para uma libertação maior, a purificação tem que alcançar um certo estágio. Para uma perfeição maior, libertação e purificação têm que alcançar um certo desenvolvimento, mas não precisam ser trabalhadas em separado. Isso que vai ser abordado do próximo capítulo até o final do livro, né? Essa questão da purificação, da libertação e da perfeição.
Então, um dos aspectos que ele coloca agora é a questão do princípio do amor, que é uma emoção do coração, mas pode se tornar um sentimento puro. Só que esse amor, esse princípio de amor no coração, ele se alia ao desejo vital no corpo. E é conduzido em grande parte pelo desejo vital no corpo. O grande problema é quando o princípio inferior conduz o princípio superior, quando deveria ser o contrário. O princípio superior é que domina e orienta o princípio inferior. Quer dizer, esse elemento físico pode ser purificado da sujeição, submissão ao desejo chamado desejo físico, chamado luxúria. E pode se tornar o amor e usar o corpo para uma proximidade não apenas física, mas mental e espiritual. Quer dizer, aqui ele está falando da purificação do próprio desejo vital do corpo, da própria luxúria. E pode se tornar o próprio amor usando o corpo para uma proximidade não apenas física, mas mental e espiritual. Quer dizer, uma união completa, não apenas física. Amor é uma emoção do coração. Pode ser um sentimento puro, mas ele alia-se de bom grado ao desejo vital no corpo, tanto é que desejo vital no corpo é quase sempre chamado de amor, né? E às vezes não tem emoção do coração, tem só o desejo vital no corpo. Esse aspecto físico pode ser purificado da submissão ao desejo físico chamado luxúria e pode se tornar o amor e usar o corpo para uma proximidade não apenas física, mas mental e espiritual. Agora, num outro aspecto, num outro ponto, esse amor pode também separar-se de tudo, mesmo do elemento físico mais inocente, ou guardar apenas uma sombra disso. E pode ser um movimento puro de união de alma com alma, de psíquico com psíquico. Então, isso seria um outro aspecto, um outro estágio, uma outra forma desse amor acontecer. Agora, ele começa a abordar, quer dizer, aqui tem umas partes que eu pulei, né? Não teria tempo, condições de abordar o capítulo inteiro nesse tempo que a gente tem aqui. Mas logo vocês vão ter o livro em mãos, quem quiser ler vai encontrar muito mais preciosidade no capítulo. Manas, a mente sensorial. Quer dizer, manas é a mente dos sentidos. Emerge dessa consciência base, Chitta, e constitui a essência do que a gente chama de sensação. Ou seja, visão, audição, paladar, olfato, tato, são, na realidade, propriedades da mente, não do corpo. Elas vêm através do corpo, vêm através dos sentidos, estímulos elétricos, mas são propriedades da mente. A mente física, que a gente usa de maneira geral, né, só traduz em sensação impacto exterior que ela recebe através do sistema nervoso e dos órgãos físicos. A gente tem 5 sentidos, né? Visão, audição, paladar, olfato, tato. Mas isso é uma questão da mente que recebe informações nervosas, isso chega na mente, isso é traduzido em sensação e se torna uma propriedade da mente, não do corpo. O corpo é só o instrumento que recebe essas informações, os órgãos físicos, né? Para que ele coloca que essa mente interior, manas interior, além de receber essas sensações dos sentidos, que vêm através dos sentidos, tem também uma visão e audição sutis, e um poder de contato próprio que não depende dos órgãos, dos órgãos físicos. Aqui ele começa a abordar a questão da percepção extrasensorial como uma coisa muito real, muito concreta.
Quer dizer, como os sentidos são propriedades da mente e não do corpo, a mente tem a propriedade de um contato direto sem a intermediação dos órgãos dos sentidos, órgãos físicos. Essa mente também tem poder não apenas de comunicação direta da mente com o objeto. Quer dizer, você receber as propriedades do objeto diretamente na mente, sem intermediação dos órgãos dos sentidos. Quer dizer, pode mesmo, num alto nível de ação, nos fazer perceber o conteúdo de um objeto que se encontre dentro ou além do alcance físico de ação, mas também um poder de comunicação direta de mente com mente. Quer dizer, essas propriedades, elas estão na mente, não nos órgãos do sentido. Os órgãos do sentido são o transmissor das informações. Então, eu estou falando aqui, o som está chegando no ouvido de vocês, de alguma forma, e a mensagem chega na mente. Mas o que ele coloca aqui é que existe essa comunicação direta de mente com mente. E também essa mente é capaz de alterar, modificar, impedir a incidência, os valores e as intensidades do impacto dos sentidos. Quer dizer, a mente tem um poder de regular tudo isso. Normalmente, a gente não usa ou não desenvolve esses poderes da mente. Tá? A gente usa a nossa mente aqui, racional, intelectual, e não dá, ou na maioria das vezes, não dá atenção a esses poderes de contato direto de objeto com objeto. Eles permanecem, na maior parte das vezes, né, subliminares. Às vezes, eles emergem em uma ação irregular, caprichosa, em algumas mentes com mais facilidade, em outras mentes com menos facilidade. Ou eles emergem em alguns estados anormais, estados de muita emoção ou de muita tensão. Às vezes esses estados eles podem emergir. Isso se torna a base da clarividência, da audição sutil, da transmissão de pensamento, impulso, transmissão de impulso, da telepatia e da maioria dos poderes ocultos que a gente chama poderes ocultos. Ou seja, esses fenômenos são melhor descritos de uma maneira menos mística, né, como poderes de ação desse princípio humanas que, no momento, são subliminares na maioria das pessoas. Emergem em algumas pessoas, em outras não. Agora, uma questão aqui, uma decorrência disso aqui, é que isso está numa mente ainda humanas, uma mente perceptiva, quer dizer, não tem nada a ver com desenvolvimento espiritual. A pessoa pode ter nenhum desenvolvimento espiritual ou alcance e ter uma clarividência. Não é sinal, não é sintoma de evolução. É alguma coisa em outro lugar nas cartas, ele fala que isso pode acontecer até por acidente. Então, é importante a gente diferenciar isso. Uma pessoa que tem algum poder desses, de clarividência, não necessariamente é uma pessoa com desenvolvimento espiritual elevado. Aconteceu por algum motivo, por algum acidente. Está num plano, assim, ainda de mente. Aí vem o outro princípio, né? Buddhi, que é uma construção do ser consciente e vai muito além, ultrapassa de modo considerável o princípio dela na Chitta base, que é a inteligência. Inteligência com poder de conhecimento e vontade. Está acima, então, dessa consciência básica, dessa percepção básica. E esse poder de conhecimento, inteligência e de vontade, ele abrange todo o restante, da mente, da vida e do corpo. Quer dizer, em tese, é esse conhecimento e vontade que deveria conduzir toda a ação da mente e do corpo. E é o que conduz, mesmo quando é dominado pelo ser vital. Aí vem a racionalização, né? Você racionaliza, sua mente, sua body justifica ações, mas estão sendo conduzidas pelo ser vital, pelo desejo.
É a famosa racionalização. Por natureza, a buddhi é o poder de pensamento e da vontade do espírito, com E maiúsculo, traduzidos na forma inferior de uma atividade mental. Quer dizer, ainda é um princípio mental para nós, mas que está mais próximo, mais em contato com essa vontade do espírito. Daí ele distingue 3 graus sucessivos da ação dessa inteligência. Primeiro, essa compreensão, percepção inferior, que só recebe, registra, compreende e responde às comunicações da mente sensorial, mente dos sentidos, do que resgata da memória, do coração de emoções, aqui é o ser emocional, e da mentalidade que vem das sensações. Recebe, registra, compreende e responde. É o primeiro aspecto da buddhi, é o que primeiro surgiu no processo da evolução humana. Além dessa compreensão elementar que nós usamos no dia a dia, em enorme medida, tem ainda um poder de razão organizadora ou seletiva e uma força de vontade inteligente. Quer dizer, para a segunda etapa, além dessa simples recepção, registro, compreensão e reação. Recebe, registra, compreende e responde essas comunicações. Num segundo nível, além dessa compreensão elementar, que todos nós usamos, já está estabelecida em nós, tem uma razão organizadora e seletiva e uma força de vontade inteligente. Tem como ação e objetivo tentar elaborar uma organização plausível, suficiente e estável do conhecimento e da vontade para o uso de uma concepção intelectual da vida. Então está um pouco acima da mente dos sentidos e daquela mente buddhi que só responde às coisas. Ela busca, além de uma compreensão elementar, uma concepção intelectual da vida. E, embora tenha caráter puramente intelectual, esse segundo aspecto, essa razão secundária ou intermediária, ela é muito pragmática. Quer dizer, cria um certo tipo de estrutura intelectual, uma certa regra, um quadro que tenta moldar essa vida interior e exterior com um propósito pragmático, né, a fim de servir-se dela com uma certa maestria e autoridade. Algum propósito de algum tipo de vontade racional. Então, a pessoa que tem esse princípio desenvolvido é uma pessoa que está além da simples resposta sensorial às coisas, organização sensorial. Tenta ter uma abordagem de vida um pouco mais racional, um tipo de vontade racional. E aí cria o ser intelectual usual, normal. Quer dizer, tem as normas fixas, estéticas e éticas, tem a estrutura de opinião, tem essas normas estabelecidas, as ideias fixas e os nossos propósitos, de nossos propósitos. Isso é fácil da gente enxergar no mundo, né? O ser intelectual, usual, mas que é preso a normas, não tem a liberdade de percepção das sutilezas, das variações que existem no mundo. São essas normas fixas, sejam estéticas, sejam éticas, estruturas de opinião pré-estabelecidas, as normas fixas, não flexíveis, e nossas próprias ideias e nossos próprios propósitos. Na humanidade hoje, ela é desenvolvida em alto grau e é o que é prevalente, tem primazia em todo ser humano cuja compreensão é desenvolvida. Quer dizer, aí ele já está falando de um ser que está um pouco além daquele ser que vive em torno dos sentidos, né? Que só responde aos sentidos. É um ser intelectual de compreensão desenvolvida, mesmo se pouco desenvolvida. Só que ele coloca que, além dessa razão básica,
existe uma razão superior, quer dizer, um princípio, uma ação superior dessa compreensão, que parte de maneira desinteressada em busca de uma verdade pura e de um conhecimento verdadeiro. Quer dizer, sai das normas, sai das regras e vai buscar o que é real mesmo, o que tem de real por detrás de tudo isso que a gente vive. Busca descobrir essa verdade real atrás da vida e das coisas. Quer dizer, atrás do nosso si, self aparente, e tenta viver de acordo com essa verdade que foi descoberta. Quer dizer, é um tipo que já está um pouco além do ser intelectual usual, né? É um tipo de pessoa que vai buscar a verdade atrás disso. O que tem de real atrás de tanta convenção, de tanta regra, de tanta norma? E vai submeter a sua vida, sua vontade, a essa lei dessa verdade descoberta. Aí ele fala, uns poucos, se é que existem, né, podem usar essa razão superior com uma certa pureza. Porque em todo o processo de evolução, sempre o princípio inferior, ele está entranhado no princípio superior e tenta continuar comandando. Quer dizer, não quer perder o domínio. O princípio vital entra no princípio mental e quer comandar o princípio mental de todas as formas. Racionalização dos seus desejos é um exemplo clássico, né? Agora, esforço para fazer isso, submeter à lei da verdade, tudo, é a capacidade mais alta do instrumento interior, que se Antakarana. Quer dizer, aí tudo isso, essa Buddhi, que é o princípio mais desenvolvido no ser humano, é ainda um intermediário entre uma mente e verdade muito mais elevada que, no momento, atualmente, não está em nossa posse e é o instrumento mais direto do espírito. Quer dizer, seria o próximo passo, a direção em que o ser humano deveria desenvolver. Quer dizer, essa mente e verdade muito mais elevada do que a Buddhi, e que hoje nós não temos acesso a ela, não é uma posse ativa nossa, e que é um instrumento direto do espírito, é a vida humana, de uma vida humana que está evoluindo em um corpo. Então, isso é quase como uma certeza, a direção em que o ser humano está evoluindo, em direção a essa mente e verdade mais elevada. Todos os poderes da nossa inteligência, do nosso inteligir e da nossa vontade vêm dessa mente e verdade direta ou mais vasta, que ele chama de supramente, que é um princípio que está além da mente, hoje ainda oculto, hoje ainda não manifesto totalmente, mas que todos os poderes de inteligência e vontade são como pequenas emanações dessa supramente, como se ela já tivesse manifesta aqui nos planos mais baixos, mas de uma maneira assim pequena, muito tímida. Todos os nossos poderes de inteligência e vontade provêm dessa mente e verdade direta e mais vasta, ou supramente no sentido de algo que está além da nossa mente. Depois, esse princípio de Buddhi, ele centraliza toda a ação mental em torno dessa ideia de ego. A ideia de que nós somos uma mente, uma vida e um corpo. Quer dizer, nós somos um ser mental determinado pela ação da mente, vida e corpo. Isso é o que usualmente a gente se considera, né? Nós somos um corpo que tem uma vida e que tem uma mente, e nós somos o conjunto disso. Somos um ser mental determinado pelo ser vital e pelo corpo, ação do corpo e da vida. E tudo isso está a serviço da ideia de ego, quer limitada pelo que nós chamamos de egoísmo, quer não limitada, ampliada, com a simpatia com a vida em torno de nós. Quer dizer, mesmo as pessoas que não têm um ego muito proeminente, ainda vivem no sentido do ego, no sentido que se sente diferente, assim, separado do resto.
Então, essa ideia de ego, ela está presente em todos nós, né? Nós nos sentimos, nós vivemos como se fôssemos separados de tudo. Aí se cria esse sentido de ego, que é baseado na ação separadora do corpo, da vida de cada um individualizada, das respostas da mente de cada um, que é diferente, né? São todos diferentes. Aí isso cria o sentido do ego, quer dizer, eu sou essa formação aqui. Agora, quando a razão e a vontade superior se desenvolve, a gente pode se voltar em direção àquilo de que tudo isso, essas coisas externas, são sinal, e se voltar em direção a uma consciência espiritual mais alta. Quer dizer, o eu, esse sentido do quem sou eu, o que sou eu, não sou essa mente que está num ser vital, que está num corpo, mas um reflexo do si do Espírito Divino, da existência única, transcendente, universal em sua multiplicidade. Agora, isso tem que ser aprendido como uma experiência, não como um conhecimento mental. O que a gente vem ver aqui é um conceito, né? Esse eu, então, meu eu verdadeiro, é um reflexo desse espírito, desse si divino mais interior, dessa existência única, transcendente, universal em sua multiplicidade. Isso é um conhecimento mental, é uma informação. A questão é viver isso, sentir isso. Esse é o ponto. Daí, quando a transição para a supramente acontece, quando a gente avançar desse plano de mente para o plano da supramente, esses poderes da Buddhi não perecem. Nada disso que a gente vê hoje, sente hoje, desaparece. Mas eles são convertidos nos valores supramentais. Quer dizer, o que desaparece é esse sentido do eu separado. Agora, essa abordagem, essa ponderação sobre a supramente e a conversão da Buddha pertence ao domínio do Siddhi superior ou perfeição divina. Ele não vai tratar disso aqui. No presente, a gente vai avaliar só a purificação do ser humano habitual que prepara essa conversão. Prepara a conversão para essa consciência mais alta. E conduz à liberação da escravidão de nossa natureza inferior. Quer dizer, nos próximos capítulos, então, ele vai tocar nessa questão da purificação, quer dizer, como se faz a preparação para que a gente possa seguir em direção a essa transição da mente mais alta, desse eu separado, para esse algo que está além da mente. Na síntese do yoga, ele passa da mente para a supramente. Ele fala numa carta que quando escreveu a síntese do yoga, ele não tinha ainda concebido o termo sobremente. Depois, conforme ele avançou no próprio processo dele, Sri Aurobindo, ele achou que deveria distinguir na sobremente 3 níveis. Assim. Quando ele fala que quando escreveu a síntese, esse termo sobremente não havia sido encontrado ainda. Então ele falava de mente já direto para supramente. Depois, no avanço do próprio processo dele, ele achou que seria válido distinguir a supramente em 3 camadas, sendo que a primeira é a sobremente. Ele não trata disso aqui na síntese do yoga, né, da sobremente, mas ele trata em outras publicações como a vida divina. Então, aqui termina como a introdução da parte 4, onde ele coloca todas essas condições. Aí no próximo capítulo, capítulo 6, purificação, ele vai começar o processo, ou descrever, ou falar sobre como seria esse processo de desenvolvimento da consciência, começando pela purificação. Purificação da mentalidade inferior.
Aqui eu trouxe um pequeno resumo, quer dizer, que tem numa apostila. É um resumo bem esquemático, né, bem rápido, onde ele coloca que os 3 poderes da natureza mais baixa são a mente, a vida e o corpo, natureza inferior. A vida é como um elo que dá o seu caráter tanto ao corpo quanto à nossa mentalidade. Quer dizer, o ser vital, ele dá o caráter ao corpo e à mentalidade. Primeira necessidade aqui é purificação do atuar dos instrumentos do espírito, dos prazeres desviados da natureza inferior. Quer dizer, aqui não é medicar sintomas, não é repressão ou corte ou supressão, mas ir na raiz do problema e eliminar a raiz do problema. E aí, ele vai abordar 2 formas de impurezas que são imperfeições fundamentais da nossa natureza. Primeiro, uma forma errada de ação. Quer dizer, a vida e a mente, ação correta na vida é desfrute e posse. Ação impura, desejo e súplica. Quando a ignorância separativa, a percepção ou a ideia de que você é separado do todo, o desfrute e posse se torna desejo e súplica. Ação correta na mente é uma vontade que discerne, discernidora, discriminadora, e que, no nosso plano, é a vontade de desejo, uma vontade separativa, que se sente separada do todo. E aí, isso vem por conta de uma mistura ilegítima de ação, quer dizer, a vida, o ser vital, emerge e depende do corpo. A mente emerge na vida e depende da vida do corpo. A própria supramente, quando começa a emergir na mente, empresta-se própria à mente. É usada pela mente. Quer dizer, em resumo, a ação impura do instrumento inferior entra na ação característica da função superior. Daí a purificação como a primeira necessidade do yoga integral. Aqui a ação dos instrumentos. Nós temos um corpo grosseiro, que é os nossos órgãos físicos, uma força nervosa de vida. Existe aqui o que ele chama de prana físico, que mantém o corpo vivo. Tem a mentalidade consciente, antakarana, não sei se é assim que pronuncia, que tem esses 4 aspectos, Chitta, Manas, Buddhi e Ahankara, o Ahankara. Sendo que Chitta e Manas, Chitta, consciência mental básica, Manas, a mente sensorial, Buddhi, a inteligência, e Ahankara, a ego-ideia. Aqui os 2 princípios, Chitta e Manas, são permeadas pelo prana psíquico, quer dizer, é uma energia prana que mantém e conduz o psíquico, criando essa alma de desejo sensorial. Quer dizer, é uma energia de natureza psíquica, mas que, quando atua aqui, ela é como que apropriada por esses princípios e cria alma de desejo sensorial. Enquanto que nesses 2 princípios mais elevados, de inteligência e a própria ideia de ego separativo, são potencializados por essa força de vida. É um instrumento ou o princípio inferior como que conduzindo o princípio superior que está se manifestando. Enquanto que é só na supramente que existe esse meio apropriado e assento nativo da perfeição. Enquanto não tivermos aqui com esse aspecto, esse próximo princípio da evolução, segundo Sri Aurobindo, desenvolvido, a gente vai conviver com imperfeição. Isso traz uma certa humildade, né? Por mais perfeito que a gente se acha, a gente não é perfeito. A perfeição, segundo Sri Aurobindo, só vai acontecer nesse plano da supramente aqui. Ou seja, toda ação de mente dos instrumentos interiores surgem dessa Chitta, dessa consciência básica aqui. Tem o ativo e o passivo. Hábitos vitais e físicos. Todos os nossos hábitos recorrentes são oriundos dessa Chitta. Tanto o ativo, manifesto, como o reativo, como reação a alguma coisa.
A mente emocional, por exemplo, são ondas de reação e resposta que são grandemente determinadas por hábito e memória emotiva, e isso pode ser mudado. Quer dizer, a verdadeira alma emotiva, psique real, ela é de puro amor e deleite. Não tem a contaminação, vamos dizer assim, por outras emoções, independente dos impactos que ela recebe. Essa mentalidade sensorial, quer dizer, sensações nervosas, ele fala que medo, raiva, desejo, vem de uma mentalidade dos sentidos, baseada nos sentidos de sensação nervosa, físico-sensorial. Quer dizer, a ação apropriada da mente sensorial é o impulso para o uso dos sentidos físicos para a ação. Isso pode ser conduzido pela vontade consciente do espírito, o que hoje é uma reação, medo, raiva, desejo, é uma reação descontrolada, vamos assim dizer, na maioria das pessoas não há controle disso, isso simplesmente emerge, acontece, mas isso pode ser mudado pela vontade consciente do espírito. A compreensão disso tudo, por isso que a gente estuda, né? Por isso que a gente lê Shri Aurobindo, a compreensão disso já dá um poder de alavanca para que a gente consiga mudar isso. Não significa que a simples leitura ou entendimento disso vai mudar alguma coisa, mas já serve como a alavanca. Agora é pegar a alavanca e mudar essa questão. Aqui, quando ele fala visão, audição, paladar, olfato, tato, são propriedades da mente e não do corpo. E nós temos os órgãos dos sentidos, os objetos causam um impacto sensorial nos órgãos dos sentidos, eles são interpretados aqui pelo sistema nervoso, mente sensorial é a parte nervosa, e vão impactar a tita. E aqui para trás todos os outros, né? Todos os outros princípios, mas eles chegam principalmente, primeiramente, nessa consciência básica dos sentidos. O que ele coloca é que há um poder aqui de você ter um contato direto, sutil com o objeto. E mesmo um contato direto de mente sensorial de tita com tita. É a questão da transmissão de pensamentos, né? Sincronicidade. Que muitos de nós já têm muitos exemplos disso. Mas que acontece ainda num plano operacional, por assim dizer, né? Um plano de tita de mente sensorial. E que, segundo ele, isso pode ser desenvolvido ou não no processo de evolução. E se foi desenvolvido, deve ser usado para auxiliar o processo de evolução, não para abrir a tendinha ali e começar a vender, ler cartas, etc. Quase terminando, Buddhi, que é um instrumento intermediário entre a mente-verdade e a supramente mais alta, é um instrumento direto do espírito. Quer dizer, Buddhi está entre a mente humana comum, normal, e a supramente. É a compreensão mais elevada. Quer dizer, os poderes de inteligência e vontade vêm diretamente da supramente, da mente-verdade. Essa ação central da Buddhi, ela centra a sua ação na ideia de ego. Quer dizer, eu sou essa mente, eu sou essa vida, eu sou esse corpo. E essa ego-ideia na Buddhi centraliza a interação do pensamento nessa personalidade do ego. Ainda temos o ego aqui, o eu como separado. Aí, quando essa razão e vontade mais alta se desenvolvem, a gente pode se voltar para aquilo que as coisas significam para a consciência espiritual mais alta. Quando razão e vontade mais alta se desenvolvem, nós podemos nos voltar para o que essas coisas exteriores significam para a consciência mais alta. Quer dizer, Buddhi é inteligência com seu poder de vontade e conhecimento. Toma e lida com o restante da ação mente, vida e corpo. Quer dizer, essa inteligência com seu poder de vontade e conhecimento lida com todo o resto, quer dizer, mente, vida e corpo. Em sua natureza essencial, é poder de pensamento e poder de vontade do espírito. Aqui as 3 gradações da Buddhi, né, que ele falou lá atrás, uma compreensão perceptiva inferior, quer dizer, tem uma mente pensante elementar,
que toma, grava, compreende, responde às comunicações das mentes, dos sentidos, da memória, do coração, da mentalidade sensorial. Depois, num grau mais elevado, tem o poder de razão e força de vontade da inteligência, que já é num grau mais elevado, uma tentativa de chegar a uma ordem estabelecida de conhecimento e vontade para uso de uma concepção intelectual da vida. É uma razão pragmática, cria os padrões estéticos, éticos estabelecidos, estrutura de opinião e normas estabelecidas de ideia e propósito. Ainda é uma força fixa, não é uma compreensão ainda ampla. E a terceira gradação da Buddhi, essa razão, ação mais alta, que é o que busca a verdade pura, conhecimento correto, busca descobrir a verdade real atrás da vida e das coisas e submeter sua vontade à lei da verdade. Quer dizer, esse princípio mais alto desenvolvido no ser humano está pelo menos nessa compreensão perceptiva inferior. Essa mente pensante elementar, que grande parte da humanidade está, simplesmente escuta, grava, responde e pronto. Depois vem uma razão um pouco mais elevada, mas que cria padrões fixos, fossilizados assim, uma razão pragmática. E o terceiro nível, essa razão mais alta, que é aquela que busca o conhecimento correto, o conhecimento puro, e busca submeter tudo a essa lei de verdade mais alta. E, finalmente, quando essa supramente se aproxima, assim, essa consciência mais elevada se aproxima, esse eu pode ser visto como um reflexo mental do si ou do Espírito Divino. Quer dizer, a existência transcendente, una, universal, individual, em sua multiplicidade. Então, gente, aí ocorre a transição para a supramente, mas isso é uma coisa assim mais distante, né? Pelo menos eu imagino, essa transição para a supramente ainda está um pouco longe. Ele começa então agora de onde a gente está. Inicialmente é necessária uma purificação preparatória. Então, a partir do próximo capítulo, ele começa a abordar o próprio processo do yoga integral. Tá certo? Tem alguém me chamando aqui, eu preciso falar, agora eu não posso. Então, agora, gente, para terminar, um momento de recolhimento. Aqui, Shri Aurobindo falando sobre a concentração. Tem outras formas de concentração. Tem uma passagem onde Vivekananda recomenda que você permaneça por detrás dos seus pensamentos, deixe os pensamentos ocorrer na mente como eles quiserem e simplesmente observe e veja o que eles são. Então, é uma forma de meditação também. É você se fixar nessa consciência que tem por detrás da sua mente, aquele princípio mais interior de consciência, e deixar a mente acontecendo, só não se esquecendo de que você está nessa consciência por detrás. Não se deixar carregar pelos pensamentos, mas observar eles acontecendo. Isso pode ser chamado de concentração em autoobservação. Então, é uma forma de concentração que parece fácil, mas é muito comum você acabar sendo carregado por seus pensamentos e aí se identificar com os pensamentos. E aí você deve voltar e se perceber como aquele princípio que está observando esses pensamentos acontecendo na sua mente. Então, a proposta é o seguinte. Buscar se estabelecer nesse princípio de consciência que observa os pensamentos. Deixa eu voltar ao slide, mas o slide anterior não estava tocando música, certo? Então essa parte aqui vocês ouviram. Quer dizer, a proposta desse exercício é não tentar impedir os pensamentos de passarem. A proposta aqui é observar os pensamentos passando, mas percebendo o que percebe os pensamentos. É um tipo de meditação que deveria conduzir à interrupção dos pensamentos, tá? Mas a proposta aqui não é essa.
é observar esse princípio que observa os pensamentos na mente, sem tentar interrompê-los. Tá? O que Gita fala é que fala de rejeição de todo o pensamento mental como um dos métodos do yoga. Mas é uma coisa muito difícil. Você espantar os pensamentos, não deixar ele entrar na sua mente, é uma etapa posterior da meditação. Uma primeira etapa é você deixar os pensamentos virem, observá-los, mas se sentir descolado deles, sentir como um princípio que observa o pensamento. Isso deve conduzir aos poucos à rejeição do pensamento, não deixar o pensamento entrar no seu campo mental. Para quem conseguir fazer isso, esse é o final do exercício, tá? Mas o princípio inicial é você não tentar rejeitar, mas observar, mas se perceber como o princípio que observa o pensamento. E como eu falei, o que é mais comum é você ser arrastado pelos pensamentos, né? A hora que você vê, você está como numa corredeira sendo levado para lá e para cá e se identificando com eles. Daí a questão é você dar um passo atrás e perceber esses pensamentos acontecendo na sua mente como se estivesse acontecendo na sua frente. Foi só como uma questão, foi o primeiro relato de Sri Aurobindo quando ele estava na prisão, que ele começou lá a fazer meditação, que ele disse que via as coisas acontecendo em volta dele, mas não se identificava com essas coisas, como se estivesse acontecendo na frente dele, como se fosse um filme. E numa etapa, num grau posterior, aí você consegue interromper todo o pensamento. Mas isso é muito difícil. Para quem conseguir fazer isso, esse é o ponto final do exercício. É a fase final do exercício. Que aqui ele fala, Gita fala da rejeição de todo o pensamento mental como um dos métodos de yoga e mesmo o método que ela parece preferir.